todos, mais um episódio do nosso podcast aqui da Amazon TV, hoje recebendo mais um amigo, Ricardo Gomes, advogado, ex-vice-prefeito de Porto Alegre, e algumas tantas vezes ocupou o cargo de prefeito nesse período, ex-secretário municipal de Porto Alegre, ex-vereador de Porto Alegre e apresentador da Brasil Paralelo. Bem-vindo, Ricardo. Dado, obrigado, um prazer estar aqui. Já te disse que eu fico assistindo em casa, hoje estar aqui desse lado das câmeras, um prazer e uma honra. A honra é nossa, Ricardo. O Ricardo, eu tenho o prazer de conhecer ele há muitos anos, tá? Filho do Tadeu e da Beatriz, irmão da Laurinha, sócio da Japa Taqueda, que é uma pessoa maravilhosa, eles têm uma expertise em justiça do trabalho, assessorou várias empresas às quais eu convivi muito, e eu, pessoalmente, a nossa empresa, antes da gente fazer a IPO também, bastante. Então, é um convívio, Ricardo, muito legal esse tempo todo. E só te vejo crescer, Ricardo. Eu fico muito feliz por isso, tá? Coisa boa, obrigado. Antes de vir para cá, estava pensando há quantos anos será que a gente convive na minha vida inteira, né? Porque, puxa, lá do tempo da Taurus, né? Eu tenho uma foto lá no Vale do Quilombo, em Canela, no Laje de Pedra. Eu devia ter uns 8 anos de idade com o bonezinho da Taurus. E o bonezinho que a doutora Beatriz, minha mãe, ganhou na Taurus. Então, minha mãe começou a advogar para a Taurus quando eu estava na barriga, 1980. Bah. Então já são 45 anos aí. Então nessa relação aí vão-se algumas décadas. A tua mãe era craque, o escritório de vocês segue craque, né? Na área trabalhista. Pô, sabe, assim, foram precursores aqui em Porto Alegre de aqueles contratos de confidencialidade, de uso. Eu acho que foram épocas muito bacanas, tá? Que legal. A Taurus, inclusive, em virtude do salto alto que a Beatriz usava, tinha uma rua de paralelepípedo que ela quebrava o salto. Aí inventaram o controle, e aí depois o diretor de controladoria, o Edair Deconte, criou uma calçada ali que chamou Passeio da Beatriz Gomes. Tá? Botou uma placa, teve inauguração, tudo, né? Muito, muito bacana mesmo. E aí, Ricardo, esses anos todos aí tu transitasse, cara, por um monte de coisas diferentes, caminhos diferentes, e o que eu admiro, fora a amizade nossa que se estreita a cada dia que passa, né, cara, não é de hoje, mas tu sempre viesse numa crescente, cara. E agora tu tá na Brasil Paralelo, no momento que a Brasil Paralelo tá dando um pontapé indo para os Estados Unidos e, cara... Outro desafio, né? Dado, me sinto feliz, assim, porque eu comecei muito cedo no escritório, né? Eu tinha a facilidade de ter pais advogados, donos de escritório, né? Eu me lembro na PUC ali, o pessoal brincava, para ti é mais fácil, né? Tem o escritório da família, é mais fácil, mas se eu fizer uma cacaca, dói em casa, né? Claro. Não me mandam embora, eu vou para outro escritório, né? Então, sempre valorizei o fato de ter uma oportunidade diferente por estar no escritório da família, ter o escritório da família. E isso me fez também aproveitar essa oportunidade para fazer outras coisas junto com a carreira profissional. Eu nunca fiz uma coisa só na vida. Então, muito cedo ali fui para o Instituto Liberal, já na faculdade, fui para o Instituto Liberal, depois para o IEE, onde a gente também conviveu bastante. Conviveu bem mais lá, né? No Instituto de Estudos Empresariais. Só um detalhe, ele veio a presidir o IEE também, tá? Isso é muito importante dizer. 2011, 11/12. E eu tive, enfim, a sorte de poder aproveitando essas oportunidades e usando o que eu aprendia nelas na carreira. Então, acho que falou do escritório, né? Uma das vantagens para um advogado que entende a vida do empresário, que entende a gestão de uma empresa, é absolutamente diferente de um advogado que só entende o direito. O direito é obrigatório, né? Conhecer a lei é obrigatório.
mas conhecer um pouco de gestão, dos dramas de quem administra uma empresa. Isso foi me dando uma visão mais ampla do que só da relação de trabalho. E como eu, enfim, sempre gostei de política, né? Com o tempo acabei também enviesando para o lado da política. E foi culpa do Marcel Van Hatten, que se elegeu deputado estadual, era um amigo, frequentava ali o Fórum da Liberdade, se elegeu deputado, me chamou para ser chefe de gabinete dele. E a primeira resposta foi não, estou bem no escritório, muito obrigado. E aí, mas eu falei para ele, se eu for, vou tentar depois concorrer, ver até onde eu vou. Então, dali eu saí para concorrer a vereador, depois vice-prefeito, e aí decidi encerrar meu mandato, terminar 2024. Né? Então, entrei na pandemia, saí já na recuperação da enchente e voltei para o setor privado, e a Brasil Paralelo é a de maior visibilidade aí das iniciativas. Agora abrindo nos Estados Unidos, fazendo documentário, então... Sim, eu me sinto realizado. Fala, é um crescente, assim, mas para mim, quando eu olho essas coisas, eu tô vendo ali a história da minha vida, talvez, né? Sim, mistura isso com uma estabilidade familiar também, né? Com a Paola, com o teu enteado, que é como um filho para vocês. Querido, né? Vale, E, sem dúvida nenhuma, dados para mim, é incrível, né? A gente só consegue ter sucesso quando estabiliza as relações dentro de casa, né? Então a Paola para mim é um esteio, me dá paz, me dá apoio, tranquilidade. Estou numa fase de viajar muito, ela entende isso, então é um ajuste assim que, se não fosse isso, tava andando para trás, não para frente. Que legal. Falando do agora, né? Da Brasil Paralelo. Vou tomar água em cena aqui, tá? Normalmente nos podcasts tira o rótulo, assim, para não fazer propaganda, mas estou vendo que tu tem um contrato com a Fruc, ó. Água da Pedra. Aí. Olha aqui, Aline e Júlio, eu não tenho contrato com vocês, tá? Mas em breve, tá? Porque furei o contrato. Furasse, mas a água aqui em casa é só água da pedra, tá? E nada melhor que a gente fazer deixa que o pessoal vai procurar ali, não vai procurar o Furei o comercial. Não, mas tá boa ideia, a ideia é ótima, tá? E, cara, mas a Brasil Paralelo, a gente lembra do caminhão amarelo ali no Parcão, né? Os guris ali, né? Henrique, Mena, etc., que o Mena não tá mais, mas começou ali. O Marcel Camozato, enfim, cara, tu já tinha uma projeção, mas estava lá. Cara, a Brasil Paralelo eu tenho um orgulho, tá? Tem a Teller agora, né? Também que são os livros audiolivros, tá? Baita. Eu não consigo mais parar para ler um livro de tempo, infelizmente. Eu adoro ler, mas então o Teller para mim funciona para isso. Eu tô no carro, tô na rua, uma seleção de livros, eu pingo ali qualquer um tá valendo. O meu TDAH não deixa, às vezes eu leio 5 páginas e eu não sei nada do que eu li porque eu estava pensando em outra coisa. Tá? Isso a internet estragou, né? Não, sim, mas já era, comigo já era assim. Então eu volto, agora tem livros que eu li na adolescência que eu não esqueço até hoje. Né? Cara, eu li a Agatha Christie inteira, toda a coleção quando eu tinha uns 12, 13, 14, 15 anos. Eu era voraz, mas depois comecei a me distanciar do sei lá como é que chama isso. Eu acho o audiolivro uma baita solução para isso. Assim como, não é segredo, né? A Brasil Paralelo tem esse modelo de, alguns chamam infotainment, né? É informação e entretenimento. Então, essa nova linguagem, a nova forma de apresentar conteúdo que a Brasil Paralelo desenvolveu, ela para mim, uma das soluções para essa crise da falta de tempo para leitura. A gente se acostumou a consumir outro tipo O audiovisual mudou, né? Mudou o nosso comportamento. Então, tu assistir uma coisa que é emocionante, que tem trilha sonora, que tem um roteiro, que tem altos e baixos, e aprender enquanto faz isso, acho que é um dos segredos da tem uma coisa ali que, para mim, tem o maior valor, é a curadoria.
tá? O que passa na Brasil Paralelo, a gurizada viu. É Family Safe. Isso aí, legal. A gurizada viu, analisou e dá o comentário, coisa e tal. Então tu sabe que tu vai assistir, né? Eu acho o máximo isso. E é uma contracultura, né? Porque a gente vê, né, um domínio da mídia e da universidade com uma forma de pensamento única, né? Esses dias eu vi um estudo e tal, até mostrando que no campo da esquerda tem muito mais concentração de opiniões do que num campo da direita, do que se chama de direita, que na verdade é o resto, né? Sim. E eu acho que isso se deve muito à mídia, à universidade, tem servido para fechar cabeças mais do que para abrir cabeças, né? Então, quando a gente consegue produzir alguma coisa que gera interesse, né? Na vinda para cá, eu estava olhando o novo documentário da Brasil Paralelo, esse primeiro que foi feito nos Estados Unidos. God Complex. Assisti o lançamento, a ascensão da máquina de censura americana, né? Que mostra como a Casa Branca e as agências do governo americano se aliaram às Big Techs para censurar algumas opiniões nos Estados Unidos. Nada diferente do que a gente viu acontecer no Brasil. Aliás, o filme também fala sobre como isso veio parar aqui. Na vinda para cá, estava com mais de 800 mil visualizações no Twitter nos Estados Unidos. Bom. Então, sinal que a forma de fazer funciona lá também, né? Funciona aqui, funciona lá. A gente quer conteúdo. Muito jovem assistindo, então tem um pouco de quebrar esses muros da universidade, da mídia. Nós estamos assistindo tempos interessantes, né? Cara, diferente, né? E quebram tabus, né? Quebram paradigmas, eu diria, eu acho que é o mais certo, né? Porque, vamos lembrar aqui eu sou mais velho, né? Então, a gente tinha o seguinte, chegava segunda-feira, a gente entrava segunda-feira, e o que valia o que passou no programa de domingo daquela rede grande, né? É aquilo ali, o que valia aquilo ali era a reza da semana, tá? O que apareceu ali é verdade e ali está feito. O que aconteceu com a entrada das redes sociais? E o que não apareceu ali ninguém vai ver. Não vê e não existe. Antigamente a gente ainda competia com o programa de domingo da Rede Manchete. Te lembra disso? Eu sou mais velho que tu. Programa de domingo era o grande concorrente. Que acabou há décadas. Mas é isso, tem um filtro, né? E a mídia, esses dias o Elon Musk tweetou, né? Botou no X ali, a mídia agora é você. É isso aí. Cara, não estariam assistindo nesse momento um podcast, quem está assistindo, por sinal, olha aqui, deixa eu dizer aqui para vocês, podem dar pausa, inscrevam-se no canal, a gente precisa disso, né? Para poder divulgar mais. Dá o like. Se chegar no fim tu não gostou, vai lá dá o dislike, tira, tá resolvido o problema, não vamos criar problema por isso. Mas dá agora o tal do like ali, porque é importante, né? Parece meme, né? O curte, compartilha, comenta, mas o algoritmo se alimenta disso. Então, para que esse e os outros conteúdos cheguem nas pessoas, o curtir, compartilhar, comentar é importante, né? Porque ajuda lá a alcançar mais pessoas. Não é pela fome de likes, é pelo desejo de alcançar mais pessoas. Sim, se puder chegar em mais pessoas, porque realmente a gente tá gravando, né? Tem toda a turma aqui, Rodrigo, Felipe, Maicon estão aqui com a gente, a Mirella lá dentro nos bastidores, e o pessoal todo tá fazendo, tentando, a gente está fazendo, eu estou numa curva de aprendizado nisso aqui, tá? E é bem legal, tá? Mas é assim, ó, se a gente puder levar para mais pessoas, é legal, tá? E como eu gosto de assistir, porque é autêntico, né? Quem vê, conheço há muito tempo, a gente assiste e vê o dado, é isso aí mesmo. Então, o teu jeito de falar, então isso tem valor. Eu acho que isso é outra coisa que as pessoas buscam e buscavam na internet, né? Antes, tu não conhecia um artista que não estava no programa de domingo. No programa de domingo ou na novela. Né? Agora,
não precisa mais assistir à televisão. O artista também, ele era um mistério, né? A gente queria acesso para ver. Ia no Jô Soares, assistia o Jô Soares, porque ali tu tinha um acessinho para ver o cara respondendo, ver como aquela pessoa era. Hoje tu tem 300, qualquer um abre a câmera, sai falando, tu tem 300 janelas para enxergar quem são as pessoas, né? E aí tu consegue ver quem é bom, quem não é, quem é autêntico, quem não é, quem está fazendo um papel que está forçando a barra, que está fazendo um personagem. E aqui tu é muito autêntico, eu gosto disso. Eu sei que vou lá, vou conversar com o Dado. Vamos filmar, mas é uma conversa com o Dado. Mas é interessante porque tu consegues, se tu tiver um mínimo de paciência, de dar uma paradinha, tu consegue formar a tua opinião. Nós não tínhamos a nossa opinião, a gente achava que era a nossa opinião, e não era, né? Então isso aí, contraste, essa chuva de influencers, de podcasts, de programas mais diversos, permite com que a pessoa que esteja assistindo, se ela for esperta e não cair na vala comum de achar que aquilo ali é a verdade, tá? E não uma verdade, né? É a verdade. Então, tu pode formar a tua opinião, dizer assim, opa, isso aqui eu não concordo com o cara, isso aqui eu concordo com o Ricardo, aquilo ali eu não concordo muito com ele. É um direito teu, e não ter uma imposição de um único caminho, uma única verdade. O filtro é brabo, né, cara? E Dado, assim, eu às vezes me pego, né, olhando os resultados que isso produz ou produziu na política, porque tem um impacto político disso, da mudança na forma das pessoas se comunicarem e se informarem, muda a forma como o político pede voto, muda a forma como ele se posiciona, muda a forma como as pessoas votam, e produz diferenças, né? Vamos lá, antigamente, até muito pouco tempo atrás, o jeito que o sujeito tinha de multiplicar voto era bater em muitas portas. Uhum. Então, bom, a época de campanha era a época de sola de sapato suja. A forma das campanhas multiplicarem isso era cabo eleitoral. Contrata gente que conhece gente. Tá? Então, vamos lá. Cabos eleitorais, candidato a cabo eleitoral, presidente de sindicato, de associação de bairro, o pastor, o padre, que conhece muita gente, o presidente do sindicato. Esses caras tinham valor para os políticos porque eles traziam gente, né? Intermediavam essa relação com o eleitor. Então, ia lá o presidente do sindicato, para dar um exemplo, o presidente do sindicato pedia voto no fulano. O cara nunca ouviu o fulano, mas também nunca viu nenhum outro. Ninguém vai bater na porta da casa dele. Tu conhece o cara, tu vai votar no quem ele mandou, votar no né? cara que ele recomendou. Exatamente. Então, boa parte dos dinheiros das campanhas iam para remunerar essa casta, para usar a palavra do Milei, né? La casta. Essa camada de intermediários aqui. Hoje, o presidente do sindicato, pastores, assim, votem no fulano. O povo tira o celular do bolso, dá uma olhada assim. Não gostei desse vídeo aqui. Não vou votar nesse cara. Esse troço parou de funcionar. Solução da velha política. Bota mais dinheiro em cima porque está perdendo eficiência. Como é que chama o dinheirão esse todo? É o fundo eleitoral. Fundo eleitoral. O que aconteceu? Os caras, para fazer os seus mesmos 100 mil votos, o cara gastava 100 mil, agora ele precisa gastar 1 milhão, porque isso perdeu eficiência. E aí o fundo eleitoral começou a multiplicar. Em paralelo, quem é que começou a ocupar espaço? O cara que não precisa do cabo eleitoral. Eu vou falar direto com o público. Tá aqui, ó, eu sou fulano, eu penso isso, isso e isso. Começou a pipocar. Bom, vamos lá, Nicolas Ferreira, para usar. Nicolas, é verdade. Quem é o cabo eleitoral do Nicolas? Ele mesmo, rede social. Nós temos uma mudança política importante, que é reflexo dessa mudança nas redes sociais. Só que todo mundo já mapeou isso, né? Então tem reações também. Então eu estou olhando e eu estou vendo mudar a forma de fazer política como resultado dessa forma de fazer campanha, tá?
surgindo também muito político que é estridente nas redes sociais, mas que também não tem aquele conteúdo todo. Então, está mudando. Nós estamos vivendo uma era de mudança. O que vai ser? Não sei. Nós estamos no meio dela. Mas os partidos perdem importância. Porque antes tu votava no partido X, sim, porque lá o pessoal pensa assim, agora o partido te dá um número para concorrer e, quando muito, uma beirinha do fundo eleitoral lá, se tu é amigo do dono. Mudou a democracia. E aí tem essa resistência, assim, porque a democracia não pode permitir. E tem uma baita resistência do sistema porque a democracia abriu a porta para gente de fora. É isso. Então tem alguns discursos que não podemos tolerar. Deixa todo mundo falar e deixa o povo escolher. Isso é democracia. Então, eu tenho visto o impacto das redes sociais na política. Não terminou de acontecer ainda. Nós estamos no meio de uma mudança de sistema. Nós estamos no meio de uma mudança de sistema. Tu acha que vem ainda mais por aí? Eu acho que esses esforços de tentar resgatar a velha forma de fazer política vão fracassar. Tá? TV ainda é importante na eleição. Eu dizia isso na eleição do Marçal lá. Quando ela largou a campanha, muita gente dizia assim, o Pablo Marçal está eleito prefeito de São Paulo. Eu dizia, calma, falta a campanha. Aí eu tomava pau nos comentários, ele falei isso na Brasil Paralelo, no Cartas na Mesa, que é o programa segunda-feira. O Cartas na Mesa, toda segunda-feira tem, o programa sai na Brasil Paralelo, Cartas na Mesa. É só quem é assinante que assiste? Não, Cartas na Mesa, segundas-feiras, 8 horas da noite, ao vivo no YouTube da Brasil Paralelo. Então, legal, grátis no YouTube. Então, comentaristas ali, eu, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Adriano Janturco, extraordinário também, Christian Lobauer, os 4, e o Renato Dias apresentam. E tu tem o Magna Carta ainda, né? Todas as quintas-feiras, 20 horas. É um formato mais de opinião política, mais editorial, vamos dizer assim. Não é editorial da Brasil Paralelo, sim, é a minha opinião. Pessoal. Mas eu cansei de falar isso, falta a campanha para o Pablo Marçal, espera. E aí o pessoal nos comentários ali me dava pau. Porque hoje a rede social é mais importante. Calma, espera, porque ainda não. E na campanha o Pablo Marçal se matou. Mas ele escorregou nele mesmo, né, cara? Será que não foi proposital aquilo para não ir adiante? Ou o ego foi tão grande que ele caiu lá de cima? O que foi aquilo, hein? Porque o cara estava indo bem, tia. E aí, baita pergunta, porque eu também vejo o seguinte, assim como a rede social abriu o caminho para muita gente fazer política, ela não é o suficiente, ela não é o teste suficiente para estar na política. Tá? Eu brinco assim, né? Tem skills necessárias. Não é qualquer um que vai ser CEO de uma grande empresa, porque o meio filtra. Os testes são duríssimos, o sujeito tem que ter qualidades específicas. Para a política também, não é qualquer um que vai ser governador do estado. O meio é um meio difícil, é competitivo. Prefeito de São Paulo, Prefeitura de São Paulo é o 3º maior orçamento do Brasil. O primeiro é da União, o segundo é do estado de São Paulo, o 3º é do município de São Paulo. Depois vem os outros estados. A campanha te coloca testes que a rede social não te coloca. Na rede social, grava, não ficou bom, grava de novo, não gostei. Alguém da equipe manda não pôr no ar o vídeo. Os vídeos bons se espalham mais do que os vídeos ruins. Na campanha é que o teste come. Eu acho que Pablo Marçal não resistiu à pressão da campanha. Simples assim, não acho que foi proposital, acho que ele não estava preparado para o tipo de desafio que a campanha imporia. O meme da cadeirada, aquele também foi horrível. Nós já vimos outros perderem em um lance da campanha. Aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu. Então, e depois no mandato, nós vimos também grandes líderes empresariais que não conseguiram emplacar dentro da política. A minha brincadeira que eu ia dizer é assim, eu digo que a gestão pública está para a gestão de empresas como a medicina veterinária está para a medicina. Tem coisa que é parecida, mas é outro bicho.
O Zema lá em Minas talvez tenha conseguido se adaptar. Mas a maioria dos empresários, quando vão fazer política, tem ritos diferentes, tem formas diferentes, tem jeitos diferentes, tem processos diferentes. Tem que conquistar a Câmara de Vereadores, para falar a nível municipal, tem que conquistar a Câmara. Na empresa, o sujeito é presidente do conselho, não gostou, troca o conselheiro. Não troca os vereadores. Os vereadores vão ficar lá os mesmos 4 anos que o prefeito. É um outro tipo de conversa, um outro tipo de habilidade. Então eu aprendi muito na política e eu acho que esses políticos que vêm exclusivamente da rede social vão passar por uma curva de aprendizagem. Tá? Alguns já se tornaram políticos plenos. Marcel é um exemplo que eu uso. Tá? Vários outros vão entrar, vão ter um mandato e vão sair. Porque a rede social ela é importante, mas ela não é o suficiente. Uhum. Então, quando eu te digo que a mudança ela ainda não terminou de acontecer, é porque tem muita gente que fica famosa na rede social e entra na política. É que nem, com todo respeito, senador Romário. Né? Ficou famoso no futebol, foi ser senador da República. Tiririca. Tiririca é um voz de protesto, pode dizer, tá bem? Mas Alexandre Frota era ator, foi ser político. Estou me arriscando aqui, os nomes são por minha conta e risco. A rede ela pode te dar muita visibilidade, mas ela não garante o sucesso do teu trabalho como político. Então, aí tem que ter outras habilidades e saber construir redes. Acho que nós estamos no meio de uma transição. Eu não sei te dizer que forma final isso vai ter. Eu sei que está quebrado o monopólio da mídia. Eu sei que a importância da campanha na TV já não é tão grande. Tem outros caminhos para atingir as pessoas pelas redes sociais. Mas isso não é o suficiente para fazer a política funcionar. Nós ainda vamos ter que encontrar um equilíbrio nisso ali na frente. Cara, e como é que tu vês, então, esse equilíbrio que nós vamos encontrar ali na frente? Porque eu quero falar um pouquinho de município, estado e país, tá? Mas como é que a gente vai encontrar esse equilíbrio quando o VAR não joga não é imparcial? Esse é um dos maiores desafios. É por minha conta que eu falei que o VAR eu assino embaixo. Os dois VAR, tá? O do futebol e o do futebol também. Dado... Eu só tinha pensado no futebol. Então vou acrescentar essa camada para te isentar. Acho que foi Gilberto Amado. Não, é o Jorge Amado, é Gilberto Amado mesmo, que disse o seguinte, tem 3 modelos, tá, de separação de poderes. Um é o americano, é da separação de poderes. O modelo inglês é da cooperação de poderes. E o modelo brasileiro é da invasão de poderes. Nunca foi uma separação plena. O Brasil sempre foi uma certa bagunça constitucional. Na República, com certeza, tá? Hoje nós estamos vivendo um modelo de usurpação de poderes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a expectativa de melhora do Brasil é voltar a ser um modelo de mera invasão. Parece triste falar isso, tá? Mas o que eu estou dizendo contexto brasileiro, contexto de América Latina, as coisas não funcionam tão bem como deveriam. Nunca funcionaram. Se olhar para a história do país, esse dia eu estava fazendo a seguinte projeção. Tem 2 grandes tradições políticas no país. Tá? Uma é de ruptura e a outra é do acordão. Quantas vezes... Aqui, 1889 foi uma ruptura, golpe para a proclamação da República. Depois, 1930, golpe de Estado, Getúlio Vargas. 37, o Vargas dá um autogolpe, proclama uma Constituição, aliás, chamada a Polaca, que era inspirada na Constituição fascista da Polônia. Depois, 46 tem um acordão, 54 só não tem um golpe porque o Getúlio se mata, 64 tem um golpe.
No Brasil, tem... A outra tradição é de acomodar as coisas, um acordão, bota a bola no meio e vamos seguir jogando. Foi assim lá em 34, que o Getúlio aceitou uma Constituição, depois derrubou, mas aceitou. Foi assim em 46, que o Getúlio se afastou. Foi assim em 88, para produzir a Constituição. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: não adianta a gente tentar comparar o Brasil com os Estados Unidos ou com a Inglaterra. Nosso sistema é um país, nós somos um país latino-americano onde as instituições funcionam à meia boca. Tá demais. Dito isso, tá demais. Vai ter que voltar um pouco para dentro da casinha. Estou falando aqui para ser bem explícito, estou falando da interferência política do Supremo Tribunal Federal. Tua pergunta, o juiz não joga, o juiz não é, o VAR não está sendo imparcial. O VAR é o TSE, que é um substrato do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é o desafio da nossa época. É trazer o Brasil de volta para dentro de uma moldura constitucional. Eu me descobri liberal quando eu estava na faculdade, tá? E aí eu via com certa tristeza, assim, a queda do Muro de Berlim, que eu me lembrava de quando eu era muito criança. Eu festejei e achei isso, pô, agora os caras se fragaram, né? Pô, caiu o Muro de Berlim, terminou a ditadura militar, isso é o fim dos anos 80, início dos anos 90. E eu sentia uma certa... Tem uma expressão que é FOMO, né? Fear of missing out. O medo de perder a chance. Eu perdi a chance de viver as grandes batalhas da liberdade. Pô, já passou, entendeu? Minha geração pegou tudo resolvido, que coisa sem graça ser liberal agora. Deus nos deu aqui uma oportunidade de lutar pela liberdade no nosso tempo. A luta é outra, ela tem outra cara, tem outro jeito. Mas nosso desafio agora é reconstitucionalizar o país. Tá? Trazer o Brasil de volta para um... vai ser perfeito? Eu acho que não. Por causa do histórico constitucional, por causa da cultura do povo brasileiro, pelas nossas dificuldades educacionais, sociais. Perfeito não vai ser. Mas nós temos uma batalha para lutar aqui. Não tem liberdade política plena nesse regime que nós estamos vivendo. Regime de um filtro judicial do que pode ou não ser dito, de quem pode ou não se manifestar. E de que forma. Tá? Isso não tem nada a ver com defender a violência política, pelo contrário. Tá? Mas eu tive que dar explicação na Polícia Federal por causa de uma frase minha numa palestra. Eu estava dando uma palestra, eu falei, olha, eu vejo no Brasil um condenado, um corrupto condenado, salvo por seus amigos para disputar uma eleição. Por essa frase, eu tive que dar explicação na Polícia Federal. Denúncia, queixa-crime de Sua Excelência o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por uma frase. Isso nós vamos ter que consertar. Se a gente quer viver em democracia, nós vamos ter que consertar. Agora, tem conserto. É simples? Não é. Tá? Não é simples. Por quê? Porque nós estamos vendo... Quando o problema está no executivo, tu troca de 4 em 4 anos. Quando está no legislativo, tu troca de 4 em 4 anos. Quando tu está no legislativo, no judiciário, o judiciário é vitalício. E aí é outro jogo. O que fizeram outros países para mexer, né? Bom, aí mexeram na Constituição. Ou aumentaram, e aí vale para o bem ou para o mal, né? São medidas extremas. O Chaves lá aumentou o número de juízes da Suprema Corte para tomar conta da Suprema Corte. Vamos lançar a mão num expediente desse? Acho ruim. Então, é o desafio do nosso tempo. Além do desafio, tu vê esperança? Eu vejo, Dados. É assim, nós vamos... fazendo esse documentário lá nos Estados Unidos, eu terminava eu que fiz as entrevistas, tá? E eu terminava todas as... O Ricardo tem passado... Quanto tempo lá? Talvez 15 dias a cada 2 meses eu tô lá nos Estados Unidos.
E aí gravei as entrevistas pro God Complex, né? E a última pergunta que eu fazia para todos os entrevistados era: Is America still the land of the free? Se a América ainda é a terra dos livres, né? Que é a frase que está no hino dos Estados Unidos. E mesmo os Estados Unidos vivendo grandes problemas, todos expressavam otimismo, né? Um deles falou assim, olha, tem duas respostas que eu me lembro, né? Muito me marcaram assim. Um disse assim, olha, sim, porque nós nunca vamos perder a guerra da liberdade de expressão. Nós vamos perder algumas batalhas, mas não vamos perder a guerra. Outra entrevistada disse assim, sim, enquanto nós falarmos disso. Então, enquanto a gente falar de liberdade, tem esperança. E o terceiro disse assim, it is the land of the freest. É a terra dos mais livres. Pode não ser perfeito, mas é melhor que nos outros lugares do mundo. Eu enxergo com realismo o Brasil, tá? Realismo, é o seguinte, é perfeito, não é, vai ser perfeito, não vai, mas enquanto a gente falar de liberdade, enquanto lutar por liberdade, a gente tem uma esperança de que o país seja mais livre, seja melhor. E é aquela história de tentar entregar para os nossos filhos algo melhor do que nós tivemos, né? É uma construção geracional, não tem uma solução. Não compartilho dessa coisa de vamos eleger o fulano e vai ser maravilhoso. Não é assim, tá? Isso me faz também tem gente que sofre, né? Porque só tem esse cara para votar. Eu já votei em tanta gente que eu não idealizo, né? Eu fui lá, votei porque achava que era o melhor. Então eu tenho uma esperança realista, né, para dizer assim, não seremos o paraíso na Terra, porque isso não existe. Tem muita coisa para fazer, nós podemos melhorar muito dentro do contexto brasileiro. Podemos melhorar muito, tá? Então, é isso, assim que eu te responderia. Com resposta cumprida, com explicação legal. Ok, mas... Tu veja o seguinte, qual é o primeiro... Aquele grupo daquele documentário da Brasil Paralelo, que gerou a Brasil Paralelo lá com o Cláudio, aquele período que os guris ficaram ali 3 meses estudando como a esquerda se implantou no Brasil dessa maneira, porque eu quero linkar isso com a queda do Muro de Berlim, tá? Em 89 eu tinha 29 anos e, cara, eu vibrei muito. E eu dizia assim, viu para onde é que os caras estão correndo? Claro, a gente já via Cuba, né? Ninguém fazia balsa de garrafa PET para ir de Key West para Havana, né? Mas o inverso sim. Mas mesmo assim, quando caiu o muro, todo mundo pulou de um lado para o outro, que foi para o ocidental e se ocidentalizou, ou se tentou tanto ocidentalizar o lado esquerdo ali, né? O lado oriental. Bom, como é que chama? Me ajuda a lembrar. Se eu não lembrar, eu vou pedir para os guris para a gente botar depois aqui embaixo. O que gerou a Brasil Paralelo virou um documentário, te lembra? Como é que é o nome dos primeiros? Não é Entre Lobos, é um dos primeiros, tá? O Cortina, Tesoura, Teatro das Tesouras, Teatro das Tesouras. Pode ser? Teatro das Tesouras. É o primeiro? Tá. É um dos primeiros. Um dos primeiros, mas é que o primeiro é o estudo. E o que me choca quando tu fala sobre a liberdade americana versus a liberdade daqui, e aqui se tu for olhar a gráfica é assim, o tempo todo, tá? Mais para baixo, mais intervencionista do que qualquer outra coisa. A gente nunca teve muita liberdade, vê Mauá, quem leu Mauá, etc. Liberdade para empreender e poder fazer. Nós estamos agora numa voracidade tributária como nunca foi visto. Essa reforma é outro problema. Enfim, tudo que está vindo por aí, tá, eu não vejo muita luz nisso tudo. Tá? Não estamos apontados para o lado certo. Perfeito. Então, aí tu vê uma coisa. A gente, lá naquele trabalho, foi visto que como é que a esquerda se perpetuou aqui, desse jeito,
desconstruindo, né? E a gente não sabia muito sobre desconstrução. Nós vimos que o socialismo perdeu para o capitalismo. O socialismo batia no capitalismo enquanto economia e o capitalismo ganhou, principalmente enquanto economia do socialismo. Mas daqui a pouco tu vê anos de governos de esquerda aqui no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, em alguns outros estados, em Senado e no Congresso em si. E aí os guris descobrem que, vão lá, rastreiam lá no IRS, etc., e descobrem que tem gente que pagava, gente lá de fora que pagava para a esquerda vencer no Brasil. Se manter no Brasil, se perpetuar no Brasil. Por quê? Porque eles ganhavam na perda, tá? Ganhavam com os mercados em baixa. É difícil de explicar, eu não vou explicar isso aí agora, mas a verdade é isso. Aí apareceu o primeiro nome, George Soros. George Soros. Open Society. Foi a primeira vez que eu ouvi. E eu estou no IE desde 86. Tinha um ano e pouco o IE, que nasceu em dezembro de 84. E ali foi um soco no estômago, porque disse assim, cara, não é economia, não é liberdade, não é nada disso, é pura e simplesmente a desconstrução cultural, Escola de Frankfurt, Gramsci, e porque alguém estava financiando isso, e financiando isso até quando? Até o fim do governo Fernando Henrique, quando Luiz Inácio assume a presidência, não há mais a necessidade desse financiamento até então, até 2025, privado de George Soros, Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Open Society, porque eles ganhariam se a gente perdesse, tá? Se nós, no mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Patrocinam essas ideias no mundo África, etc. Tá bom. Eles vão lá e começam com a Lei Rouanet a financiar tudo que vinha de fora, não precisava mais. Multiplica por 10 a Lei Rouanet, não quero estar enganado, mas se eu não me engano é por 10 no primeiro ano, e assim vai e se sustenta, então, até 2025. Por que eu estou falando sobre 2025? Porque a gente descobriu que os socialistas, como um cara que defende socialismo como o George Soros, é tão o que a gente conhece, que nem o dinheiro dele foi capaz de botar, e agora apareceu com Elon Musk e com o Trump, que o dinheiro que ele botava através da Open Society era do USAID. Nem isso eles faziam, eles pegavam o dinheiro do contribuinte americano para financiar uma ONG de lá para financiar as daqui. Isso foi quase um experimento, tá? O que acontece, né? A gente está falando da queda do Muro de Berlim. Na Guerra Fria, a discussão era modelos econômicos. Era de organização política, mas era uma discussão de modelo econômico. Capitalismo versus socialismo. E a briga era essa. Né? Com a queda do Muro de Berlim, vem uma fantasia global de que o mercado era um só, que seríamos todos amigos e que a participação no mercado ia fazer todo mundo virar liberal. 72 o Nixon viaja à China, aperta a mão lá do Xi Jinping faz reforma, vou abrir a China, vou abrir a economia, todo mundo, Fukuyama escreveu O Fim da História, assim, agora acabou a história, agora todo mundo vai ser democracia e todo mundo vai ser economia de mercado, então vai capitalismo e democracia para todo mundo, e acabou a esquerda, isso aí, vai ser isso aí. Então o Viola aqui, o argentino, escreve um livro chamado A Hegemonia das Democracias de Mercado. Agora é democracia, economia de mercado, a hegemonia acabou. Não tem mais nada, não tem para mais ninguém. Os liberais, conservadores, foram para casa achando que tinham ganho o jogo. E tem uma mudança de estratégia na esquerda que passa despercebida por 20 ou 30 anos. Foro de São Paulo foi um marco, né? Foro de São Paulo ainda está foi um marco, mas essa mudança ela começa dentro da universidade nos Estados Unidos, incrivelmente. Com Marcuse, que vem da Alemanha
e marxista, se é que era só marxista, né? Porque vinha lá da Alemanha, tinha outras influências no seu pensamento, e um sujeito chamado Saul Alinsky, 2 pensadores centrais nisso, para dizer o seguinte: olha, aqui no Ocidente, o trabalhador está melhorando de vida, ele não vai se revoltar, não vai ter revolução comunista aqui. Nós precisamos achar outras minorias para radicalizar. E aí a esquerda muda de estratégia para radicalizar outras minorias. Então, basta ver hoje, né, qualquer convescote da esquerda, eu estou fazendo uma análise. Uhum. Tem lá a bandeira da Palestina, que tem isso a ver com a pauta socialista. Por acaso a Palestina é um país socialista? Não tem relação nenhuma, mas era uma pauta esperando para ser apropriada por um movimento político. Como outras pautas sociais foram apropriadas. A pauta feminista, que já foi uma pauta liberal, a conquista do voto das mulheres foi uma pauta dos liberais ingleses, foi radicalizada. A pauta racial foi radicalizada e apropriada pela esquerda. Não estou dizendo que não há uma causa justa por trás disso. Eu estou dizendo que o princípio é esse, mas se transforma esse princípio numa ferramenta, não é isso? Isso. Vira a causa LGBT. Não estou dizendo que não existe preconceito e de que não há uma necessidade de enfrentamento do preconceito. Estou dizendo que há aqui radicalização, uma estratégia de radicalização de certos grupos para fazer um uso político destas pautas. Isso foi mapeado, foi proposto assim. Esses 2 pensadores disseram isso, está escrito. Olha, vamos radicalizar esses grupos aqui para que eles façam uma revolução, já que o trabalhador não vai fazer. E essa era a lógica que é o que tu está dizendo, de uma ruptura do tecido social a partir destas radicalizações. E aí começaram a financiar isso. E aí vem dinheiro de George Soros, de Rockefeller, de Ford Foundation, para produzir, para financiar essa radicalização. Parece que não tem saída quando a gente olha. Depois o governo brasileiro botou mais dinheiro em cima, nunca parou de vir dinheiro de fora, mas o governo brasileiro botou mais dinheiro em cima, o governo americano, sob Obama e sob Joe Biden, enfiava dinheiro em ONGs. ONG é a organização não governamental, né? Não devia ter dinheiro de governo em ONG, mas, enfim, parece que isso é sem fim. O que isso produziu, por outro lado? Isso produziu uma reação a cada uma dessas pautas. Uma reação espontânea. Quando eu disse lá, falei agora há pouco que mapas de pensamento feitos com inteligência de dados mostram que o pensamento de esquerda é muito mais concentrado. Por quê? Porque vem de um treinamento da repetição de um discurso. E o pensamento de direita é muito mais esparso. Por quê? Porque vem de reações individuais a pautas que foram radicalizadas. Então hoje o Brasil vê uma reação conservadora que eu nunca vi no Brasil. Talvez nos anos 60 tenha existido. Tá? Mas se me perguntassem, há 10 anos atrás, se o Brasil era um país onde existia o conservadorismo, eu diria, vem no carnaval e me responde tudo. O Brasil não tem. O Brasil é uma sociedade um pouco conservadora no seu modo de. Mas está virando cada vez mais. Em reação a quê? A uma certa forçação de barra desses temas culturais. E eu acho que isso tem resultados. Tem mais poder a reação das pessoas do que todo o financiamento do mundo para produzir uma unidade de pensamento. Enquanto houver liberdade de expressão, a reação vai se sobrepor a uma tentativa orquestrada de dominar a sociedade. É aí que eu deposito minha esperança. E é por isso que eu participei desse documentário, porque é um documentário central, God Complex. Por quê? Porque enquanto a gente tiver voz, enquanto as pessoas tiverem voz para disputar a autoridade de uma verdade central, tem esperança. Quando perder isso, bom, aí nós vamos ter problemas. Vou te dar um exemplo. Na pandemia,
Eu era vice-prefeito de Porto Alegre e veio uma pressão imensa para adotar o tal do passaporte vacinal. E nós decidimos não fazer isso. Olha, a vacina ela vai estar disponível, nós estamos fazendo o necessário para colocar a vacina à disposição das pessoas. A vacina era comprada pelo governo federal e mandada para Porto Alegre. Tinha gente que me ligava e dizia assim, vocês não podem distribuir essa vacina. Eu disse assim, bom, vou ser preso. Primeiro porque quem está comprando é o governo federal. O governo federal vai mandar a vacina para Porto Alegre, eu não vou disponibilizar para as pessoas, vou ser preso no outro dia. Estamos disponibilizando. Se vacina quem quer. Naquela época, dizer que a vacina tinha efeitos colaterais era impossível nas redes sociais. Se o sujeito tuitasse isso, o tweet sumia. Se pusesse isso no Facebook ou no Instagram... Nós tivemos aqui com o Danuzio Neto, que é um baita de um geopolítico, que começou o seu Instagram na pandemia, para passar as matérias para os alunos. No fim da pandemia, ele tinha 1 milhão de seguidores. E ele não emitia opinião, até ele anda emitindo opinião agora. Ele não emitia opinião. E ele publicou alguma coisa sobre as vacinas e ele caiu, derrubaram 1 milhão dele. Diga de passagem, ele reconquistou na enchente em maio de 2024 aqui. Ele publicou uma cena que ele estava em cima de um barco e um famoso âncora do mais famoso jornal, para mim era o mais famoso, não é mais hoje, tá? Mas em cima de um barco, na esquina embaixo da J. Renner, com aquela rua que vai para Caldeira, e ele foi barrado ali e ficou filmando o cara e virou para o lado do Caldeira e filmou os barcos, os jets sendo segurados pelo pessoal que estava a serviço, tá? Para mostrar que aquilo ali era... Ele só fez assim com a câmera, fez assim com a câmera, fez assim com a câmera e publicou e pau, menos 1 milhão de novo. Perdeu o Instagram dele, tudo de novo. Agora, depois do nosso podcast, ele passou de 1 milhão de novo, tá? Talvez seja até o podcast. Não, brincadeira, mas ele ultrapassou 1 milhão de novo, tá? Ele ultrapassou 1 milhão de novo, tá? Então, controle. Enquanto puder contrapor a versão oficial de qualquer coisa, pode ser de política, pode ser de vacina, pode ser de lockdown, pode ser de... Enquanto nós pudermos enfrentar o governo nas redes sociais, ou uma versão oficial, nós temos liberdade. Eu tenho esperança. Quando não puder mais, se eu num dia não puder mais, aí a história, não quero nem dizer isso, porque aí a história mostra que as sociedades civilizadas não resistem, a ordem civil não resiste a um cala-boca dessa grandeza. Infelizmente. Eu vou voltar só num espacinho para retornar a esse momento. Mas uma entidade que eu participo, que eu sou fã dos dirigentes, adoro, coisa e tal, teve o lançamento ali num restaurante, não me recordo agora, era o... como é que chama? Bom, enfim, na Praça Japão, tá? Le Bistrô. Hein? Le Bistrô? Le Bistrô. À noite, e eu cheguei lá e disse, precisa mostrar que tu tomou 2 vacinas. E eu olhei, todo esse pessoal que está aí dentro mostrou, eu disse assim, eles disseram assim, então eu não vou entrar. Vocês me convidaram para vir aqui. Era um evento que não era para todo mundo, era mais fechado, porque tinha um grande evento no dia seguinte, eles fazem um jantar. E diz assim, então pode avisar ali o fulano, que é um cara que eu adoro ele, acho ele nota 10, que eu não estou entrando. Não vou. Diz assim, mas por que tu não tomasse? Diz assim, primeiro que tu não te diz respeito, eu tinha tomado, tá? E segundo, eu não fiz essa declaração, que tinha que pegar o Gov, botar lá dentro, não sei o que, mostrar, papapá.
E eu não concordo, eu vou embora. Ele disse, pode dizer lá. Peguei, saí, dei 3 passos pelo jardim ali no negócio e veio o dirigente, que é um baita no cara, nota 10, disse assim, Dado, peraí, não faz isso, cara, por favor, mostra ali que preciso. Mas, cara, como é que tá exigindo isso, cara? Ele disse, mas precisa, senão a gente não pode ter o evento que não sei o que, não vai dizer que é a prefeitura, porque eu sei que não é a prefeitura que está exigindo, vocês estão exigindo isso. Cara, eu sei que, assim como um amigo meu foi me pegar para tomar as 2 doses de vacina, buzinava embaixo do edifício, gritava, vem, de sacanagem, eu acabei descendo e tomei as 2 doses. Ali eu tive que pegar o meu celular, entrar no Gov, no INSS, sei lá o que é, botar, tava lá cadastrado que eu tinha tomado, não sei o que, mostrar assim, cara, muito indignado eu fiz isso. Mas esse controle, cara, é assim, ó, eu queria te dizer, então voltando só naquela época, tá, versus o hoje, tá, depois eu falo do hoje porque eu acho que tu quer falar alguma coisa, mas esse tipo de coisa, cara, a gente acaba indo pro curralzinho, cara, você já reparasse isso? Eu esses dias vi, eu estava nos Estados Unidos e nos aeroportos americanos tem um equipamento que o sujeito apresenta o documento, o oficial escaneia o documento e tem uma câmera para fazer o reconhecimento facial. O turista não pode, mas o cidadão americano pode se negar a ter a sua fotografia tirada. Eu não sabia disso. Ele pode se negar. E eu vi isso, um cidadão americano que estava viajando comigo, entregou o documento, a oficial do aeroporto colocou o documento, escaneou e disse, olha para a câmera. E ele disse assim, I'm skipping that. Eu pulo essa. E a oficial fez uma cara assim, fez E ele assim, não tem o direito de reclamar, de fazer cara feia, porque eu estou exercendo o meu direito de me negar a ter minha fotografia tirada. É um exercício cívico, né? É um exercício cívico de constância, ali, de preservação diuturna, né? Eu estava morando lá na pandemia, te lembra? Eu ia... Cara, chegava lá, não tinha ninguém no aeroporto, a gente entrava, não tem residência lá. Tinha que passagem, cara, uma honra, né? Porque tem alguém só, em 2019, quando eu estava indo, eu recebi, para mim, eu acho que é um dos mais honrosos, se não o mais honroso. Não sei se é reconhecimento, o que é aquilo, mas que tu me desse, que eu ganhei na minha vida, foi a Comenda Porta do Sol, né? Que é a mais alta condecoração que a Câmara entrega para qualquer pessoa. E esse louco deu para mim, ele tinha 4 anos, só podia dar um para uma pessoa e deu para mim. Eu fiquei muito feliz, velho. Merecido. E dado... Naquela época eu estava indo de muda. Estava indo, e que bom que voltasse. Bom pro Brasil. E eu... Tá, mas para um pouquinho só. Não, eu queria falar essa coisa da pandemia, talvez desse um podcast inteiro, porque eu vi tanta coisa acontecer ali, Dado. A enchente talvez desse outra. Te lembra do gel, que tu não tinha álcool gel? Tu fosse pegar lá no Maurício? Peguei, álcool gel. Primeira atitude que se teve, que gerou a ação de saúde do Instituto Cultural Floresta. Estocar álcool gel. Ali foi uma coisa para um advogado, então, assim, inacreditável, porque é o seguinte, a Constituição ela tem mais ou menos algumas regras assim para dizer quem faz o quê, União, Estado ou município. Uhum. Então, tal matéria é da União, tal matéria é do Estado, tal matéria é do município. Normalmente, quando a tal da competência ela é concorrente, que mais de um ente tem a mesma competência, vale o maior quando tem uma norma conflitante. Então, bom, se o Estado e município têm competência para legislar sobre garrafinha d'água, um diz que ela tem que ser transparente, o outro diz que tem que ser amarela, bom, vale a regra do Estado, vale mais do que o município. Hierarquia das leis. Por hierarquia. Como é que foi na pandemia? Na pandemia é o seguinte, primeiro nós vamos ler a norma e ver qual é a mais restritiva, depois nós vamos dizer de quem é a competência. A competência de quem fizer a norma mais restritiva. Como é que é? Então eu não sei qual é o limite da minha competência. Então se o governo do estado diz que é A e um município diz assim, não,
eu vou agravar. Aqui é mais restrito, aí vale a norma do município. Se eu olhando os números, se assim, Porto Alegre dá para flexibilizar um pouco mais. Isso foi aconteceu, o que nós fizemos. né? Claro. Porto Alegre dá para flexibilizar um pouco mais. Aí o Estado disse... Aí não, aí vale a norma do Estado. O Estado entrou na Justiça e levou uma liminar lá, dizendo que os decretos da Prefeitura não valiam. Valia o do Governo do Estado, porque era... Por quê? Porque a competência era do Governo do Estado? Não, porque era mais restritivo. Cara, mas isso aí não vai contra o que a gente estava falando sobre a questão jurídica nacional? Claro. Mas é o que eu estou dizendo, nós temos uma missão pela frente. Enquanto a lei não voltar a valer, enquanto a objetividade da lei não voltar a valer, a Constituição não for séria, o Brasil vai ser isso aí. Então tem um desafio. Na pandemia foi uma loucura. O que se viu de coisas assim inacreditáveis. Tá aí hoje. Eu tô aqui no meu quadradinho, tá? Eu tô reclamando, agora tá tendo reuniões sobre IPTU aqui em Porto Alegre, a gente já viu esse filme aí há 6 anos atrás. Tô vendo filmes novamente, parece meio reprise algumas coisas. E... cara... enquanto isso, tem gente presa, velho. Deixa eu te dizer, Dado. Eu acho que o pior efeito que esses últimos 24 meses tiveram aí sobre o Brasil, o pior efeito é o esmorecimento daquela energia cívica que se produziu no período do impeachment. A gente não pode confundir, deixa eu deixar claro aqui, essa energia cívica com apoio a Bolsonaro, tá? De forma que foi nenhuma. O cara que botou a camisa amarela, coisa e tal, blá, blá, tá. Bolsonaro é resultado do civismo. E não é a fonte e nem a justificativa daquela energia. É uma análise que tu tá fazendo agora e eu concordo plenamente com não isso. estou dizendo que é um aproveitador, que se aproveitou. Não, estou dizendo o seguinte, como o processo político de eleição do Bolsonaro é resultado da energia cívica que se produziu no impeachment de Dilma mais Lava Jato. Lava Jato, perfeito. Lava Jato, perfeito, claro. Porque aquelas grandes manifestações, elas tinham um elemento de rejeição à política pública do governo e um apoio ao enfrentamento da corrupção. Sim. A percepção de que a Lava Jato estava enfrentando a corrupção, que ela tinha chance de ganhar, a Lava Jato tinha chance de vencer a corrupção, e era um apoio a isso. Então, esses dois drivers, tá? Bolsonaro é consequência. Certo. Né? E como toda a consequência, ela pode acertar ou pode errar. E poderia passar Bolsonaro e essa energia cívica até se voltar contra ele, poderia ter acontecido. Poderia produzir um outro nome logo em seguida, poderia ter acontecido. O que eu acho é que naquele momento de grandes manifestações, e interessante é que nem todo mundo que foi para a rua votou no Bolsonaro. Não, e as manifestações de hoje, que são convocadas pelo núcleo no entorno do Bolsonaro, não conseguem repetir o tamanho daquelas, inclusive porque nem todo mundo que estava lá é bolsonarista. Estava na rua porque achava que conseguia, através da sua expressão, produzir um país melhor. E eu acho que essa é a grande perda que o Brasil tem hoje, quando a pessoa ou acha que indo para a rua não produz resultado. Então eu disse assim, as pessoas iam para a rua porque apoiavam a Lava Jato, porque achavam que ela podia vencer a corrupção. Eu acho que hoje a gente não tem mais a sensação de que, anularam tudo. Eu fui para a rua, vesti camiseta, anularam tudo. Não dá para vencer a corrupção. Acho que esse sentimento ele é desastroso para o país. Alguns têm medo porque houve um processo de perseguição e de investigação de quem é que financiou, quem é que alugou o caminhão, né? Acho que o 8 de janeiro... Acho que é o grande... produziu isso, diz assim, eu não vou me
Eu não vou me manifestar porque pode dar ruim para mim. Então, eu acho que o pior que se produziu não é nem a política econômica do governo Lula, que eu já imaginava que fosse a que é, nem a crise diplomática com os Estados Unidos, que eu não imaginava que fosse acontecer, mas está aí. Eu acho que o pior que se produziu é essa perda da chama cívica. Que como chama cívica, ela não significa... nenhuma ideologia política é proprietária e nenhum ismo é proprietário da energia cívica de um país. Pelo contrário, é essa energia cívica que derruba um ismo para adotar outro. Essa vibração democrática. O Brasil perdeu, virou um marasmo. Tem as grandes manifestações lá, convocadas por um pedaço do espectro político, que às vezes com um discurso controlado, inclusive, de quem sobe no caminhão e tal. Eu lamento isso. Tá? Nada é para sempre. Não existe nocaute na política. Sempre tem um próximo round. Ricardo. Tu tem esperança? Eu tenho, Dado. Tu tem a oportunidade de estar nos Estados Unidos e tu está aqui, né? Olha só, eu tenho uma esperança realista, de novo, tá? Eu tenho a esperança de que o Brasil pode ser muito melhor do que é. E que nós podemos produzir isso. Tu olha os gráficos de PIB, etc. Nós estamos fazendo um trabalho aí lá no IBEF, que está aparecendo bem esses números, vai ser divulgado no final do ano. O crescimento o Brasil sofre todas essas loucuras, faz assim, e vai. Esses dias, não é propaganda também, mas eu fui lá comer um filé com meu amigo Jorge Aita, no restaurante Santo Antônio. O restaurante tem 100 anos. Quase 100 anos. Não, mais de 100 anos. Mais de 100, já comemorou 100 anos. Centenário. E aí, brincando com o Jorge, digo assim, Jorjão, e aí? Foi fácil chegar aqui? Ele diz assim, o restaurante atravessou 7 moedas, 8 ou 10 planos econômicos, 2 golpes de Estado, uma quebra de regime. E está ali. Está ali por quê? Porque o povo é resiliente, porque quando a gente olha assim, a economia brasileira é forte. Uhum. A economia o gráfico do PIB é resultado também, é medição do que as pessoas fazem. Né? Sou individualista no metodológico. Enquanto as pessoas mantiverem, o Brasil, com todos esses problemas de esfera pública, a economia, claro que reflete, sofre, deixa de crescer, as oportunidades perdidas são uma perda, custam, o brasileiro sofre, emprego perde, o povo sofre mais. Mas existe uma energia acumulada na sociedade que mantém o país rodando. É por isso que eu acho que pequenos ajustes produzem grandes resultados no Brasil. Porque se melhorar um pouquinho, essa energia pública já se destrava e produz. E também porque eu vejo ajustes acontecendo, Dado, no campo onde a batalha é mais importante, que é a batalha cultural. Eu vejo uma reação. Eu acho que se for um extremo de wokeismo ali, que hoje tem uma resposta. Eu acho que empresas que apostaram nisso como estratégia, quem lacra não lucra, né? Eu acho que tem um movimento de retração desse radicalismo. Uhum. E ele é puxado pelo consumidor. Essa retração, esse movimento, puxado pelo consumidor. O consumidor diz, não é isso que eu quero. E o empresário vai ter que se adaptar. Só que as nossas intervenções, vamos dizer assim, elas são num gráfico de tempo e de resultado, faz assim, enquanto essas pessoas que são, não sei... radicais, tá? Tem propensões a ações quase ditatoriais, ou se não, eles vão lá e
baixa um decreto e aquilo ali resolveu. O decreto, eu digo, não é um decreto de lei, tá? Determinam e aquilo lá está valendo. Sim, o discurso vem unificado, centralizado. Já ao mesmo tempo e acabou. Quer dizer, não espera... É o todos e todas, né? Então, bom dia a todos e todas. Né? Virou regra, quem não fala todos e todas parece que está desconsiderando as mulheres presentes. Eu lembro o General Mourão aqui, quando veio fazer uma palestra aqui em campanha, ele disse, boa noite a todos, a todas e a todes. E aí todo mundo olhou para ele, né? Disse assim, mas não é assim que tem que dizer agora? Tá, tudo bem, se tu quer dizer, se tu acha, é isso, né? Mas uma vez brinquei na prefeitura, o pessoal não gostou muito, mas eu era o 8º a falar, 7 falas antes de mim, todos e todas, todos e todas. Aí na minha vez, bom, se tem que saudar os dois gêneros separadamente, eu prefiro damas e cavalheiros. Muito boa tarde, damas e cavalheiros. A formulação mais conservadora possível. Me olharam assim, parecia que eu era um bicho de outro planeta. O pessoal acha que inventou o quê? Né? O português. O português. Acham que a gente vai gostar ou deixar de gostar de alguém porque... cara, mas que loucura. Mas isso é fogo de palha. É modismo. Uhum. E as pessoas não se dão conta. As pessoas não se dão conta. Claro, aderem, mas o ponto é que no longo prazo a cultura vence a moda. Olha o gráfico. Por isso. Faz um pico, depois vai voltar. O problema é quando isso vira cultura. Sim. Quando isso domina. Bom, aí não tem mais volta. Ou aí leva anos para fazer a volta. Tá? Mas esse wokeismo aí, eu acho que está com os dias contados. Eu que fiz uma palestra esses dias, tenho falado isso, tá? Mostrando, olha, o que está acontecendo é isso, isso, isso. Tá? Com exemplos de empresas que entubaram, a Jaguar foi uma. A Bud Light, a Bud Light era a cerveja mais vendida, voltou atrás. Por quê? Porque as pessoas entenderam o seguinte, olha, eu não preciso aderir a esse grau de estupidez para atender todas as pessoas que querem adquirir meu produto. E mais, e não botar, como a Bud Light fez, de botar uma pessoa trans na latinha da Bud Light para lacrar. Eu não lacrar não significa que eu não apoie, que eu estou contra quem quer que seja. Claro. Então a cultura puxou uma reação. Tá? E é nisso que eu aposto. É por isso também que eu acho que, estando lá na Brasil Paralelo, que é uma batalha de longo prazo. A batalha cultural é uma batalha de longo prazo. Ela vai produzir resultados muito maiores do que o modismo do hoje e do amanhã. O grande desafio no Brasil é a educação. Nós vamos ter que gravar outro programa sobre educação, sobre essas... A educação é uma coisa que está se trabalhando bastante, né? A gente encontra barreiras enormes, né? Tá? E outra coisa que a gente vai fazer outros programas, se tu me permitires, porque eu te falei, vamos falar de município, de estado e de país, e falar do mundo, né? Porque o mundo tem virado aqui, nós estamos gravando esse episódio agora, enquanto a Bolívia acabou de inverter. Não é? Tá, a situação dela, né? Tuto Quiroga. Exatamente. Já esteve aqui em Porto Alegre, no Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade. Convido a todos que sigam o Fórum da Liberdade no... tem o FL Talks. Tá? Tem episódios interessantíssimos. Em abril, agora do ano que vem, tem novo Fórum da Liberdade. 6.000 e poucas pessoas vêm assistir ao vivo. 30 e poucas mil assistem online. Tá? Então é um negócio muito bacana. E esse cara já foi presidente de tudo isso, tá? Lá do IE, do Fórum da Liberdade. Eu quero te convidar a fazer as tuas considerações finais e pedir para quem tu dedica o teu episódio do podcast. Para quem? Para minha esposa, sempre, tudo. Pro Valentim, né? Porque a gente faz por eles, né? O Valentim está com 10 anos e eu podia dedicar para tanta gente, mas prefiro olhar para dentro de casa. Ela vai entender. Dado considerações finais, né? Primeiro, eu acho que
eu gosto de pensar que nós estamos no meio do processo, né? No meio do processo. As transformações estão acontecendo e a gente olha para trás e às vezes se decepciona com o Brasil e perde a fé, perde a esperança, mas já foi melhor e já foi pior. Então nós estamos no meio do processo. Se largar a corda, aí o barco afunda. Uhum. E se puxar demais, a gente se decepciona, porque hoje, bom, é que nem a gente vê na rede social aquela pessoa de hiper sucesso, milionário, bilionário, né? Tá lá olhando a Virgínia de aviãozinho para cá, o Vini Júnior para lá, e a gente se comparar com essas pessoas, nós vamos sofrer. Porque a vida não é tão boa, né? A vida tem outros desafios. A gente olha o Brasil, olha assim, pô, mas na Noruega, nos Estados Unidos, a gente vai se decepcionar e achar que aqui não tem salvação. Mas tem muito a fazer. Tá? Eu estou saindo, e até a gente falou só de política aqui, né? Mas eu saí da vida pública como candidato, não significa que eu tenha abandonado a batalha política, que é a maior, que é a cultural, por isso estou lá na Brasil Paralelo, defendendo ideias, né? Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão, né? Dizia Ludwig von Mises. Porque essa é uma mudança que está acontecendo. Churchill falaria alguma coisa nesse momento? O Churchill é o melhor, né? O melhor deles todos. Pega todos os políticos, bate juntos assim, bota um pouco de pimenta, dá o Churchill. Eu não sei exatamente o que ele diria do Brasil, mas ele dizia que a democracia é o pior regime, salvo todos os demais. E eu gostava disso, né? O cara também dizia assim, quando eu viajo eu não falo mal do meu país, mas quando eu estou em casa eu compenso o tempo perdido. Também falava mal da Inglaterra, né? Sim. Criticava a Inglaterra. Nós sempre vamos achar crítica no Brasil, nós estamos vivendo um momento crítico, não é para menos, mas a solução não vem de cima para baixo. Isso pode ser um desafio também, quando a gente olha a ética, o padrão ético do brasileiro comum. Você tem que olhar isso, olhar para dentro das comunidades, olhar para as altas rodas também. O padrão ético do brasileiro é a régua que vai definir no fim do dia o que vai acontecer na política. Eu acho que é ali que a gente tem que trabalhar. Muito bem. Demais, se a gente de fato fizer outra, eu prometo só respostas curtas para perguntas objetivas, não, porque eu sei que me alonguei. Eu não vou alonguei fazer aqui. perguntas objetivas e se eu dedico a alguém, eu dedico a todos que participaram do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, dos IFLs no Brasil, que é uma extensão disso, que tem vida própria, São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, que foi o segundo, e a todos que lutam pela liberdade, a liberdade de poder ter opiniões diferentes, não a liberdade de, sabe, de poder ser o que tu és e defender os teus princípios, poder discutir e mudar de opinião, se for o caso. Essa é a minha dedicação. Ricardo, eu te agradeço muito, muito mesmo por teres vindo aqui, dispensar esse teu tempo. Entre São Paulo, Estados Unidos e Porto Alegre, tu estares aqui comigo, é uma honra estares com todos nós. Muito obrigado, meu velho. Obrigado pelo convite, Dado. Valeu demais. Tamo junto, cara. Tamo junto. Obrigado.